eu encaminho o link da reunião para vocês, tá? Só Ok. para vocês entenderem aqui o contexto da reunião, né? Como a gente tinha combinado que seria uma reunião de demonstração do Vulkan, para vocês conhecerem aí a diferença dos sistemas. Eu faço mais a parte comercial de proposta e contrato. Então, eu fico mais com a parte final. Por enquanto, vai ficar aí com o Kleiser. O Felipe está na reunião porque foi ele que havia conversado com vocês inicialmente. Ele conhece um pouco mais aí sobre a nossa carteira de clientes. Então, aí no final da reunião, eu só vou confirmar a quantidade de licenças, eu vou estruturar com o Kleiser a quantidade de horas para a gente fazer essa migração, se caso essa mudança, essa parceria der certo, tá? Então, eu vou ficar aqui com a câmera fechada, eu vou ficar aqui de ladinho, mas qualquer coisa sobre colaborar, alguma coisa aqui na reunião ou no finalzinho, eu entro aqui para a gente colocar os pontos finais para encaminhar a proposta. Tá bom? Show. Kleiser, é contigo. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui então. Só um momento. Na hora que todos estiverem vendo, vocês podem me informar se está tudo ok? Pra mim tá ok. Tá ok. Comigo tá ok. Joia, beleza. Então tá, essa aqui é a interface do nosso sistema. Ele utiliza o navegador Firefox. Os dados ficam, o banco de dados fica em nuvem, né? Aqui nós temos alguma... Vou fazer uma apresentação geral do sistema, depois a gente parte ali para aquela questão do estoque que vai ser para... que fica os produtos ali em outro fornecedor, em outro cliente, né? Para vocês fazerem os controles. Até a gente deu uma conversadinha com a contabilidade ontem. Então aqui ele é parecido com o Sysfatura, algumas situações que o Sysfatura tem atalhos rápidos, esse aqui também tem, a gente tem o lado esquerdo aqui, pode ser utilizado 14 atalhos por usuário, então para facilitar a abertura das telas, né? Por exemplo, no gerenciador do NFE, só clico no botão e já me aparece a tela aberta, a mesma coisa que no Sysfatura. Aqui na parte de cima são os menus, então que você pode navegar para chegar nas telas, né? Ou aqui ao lado direito, vamos supor que você não saiba o local, qual tela que você precise, mas você quer algo referente à entidade, vamos supor. Você digita a entidade aqui, vai aparecer todas as telas referente à entidade que você pode navegar clicando aqui direto, né? Ele faz a abertura das telas. Então ele é o Cifratura a gente não tem as buscas das telas, né? Esse aqui a gente tem as buscas. Os códigos acima de 1000 sempre são relatórios e os códigos abaixo de 1000 aqui sempre são os números das telas. Então de entidade a gente tem todas essas telas aqui, né? Tudo que envolve entidade são todas essas telas. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Tá. Então, ontem foi comentado referente a gente ter o produto ali em outro local, né? A gente conversou com a contabilidade se essa situação poderia ser mediante uma operação fiscal, né? Se teria alguma coisa previsto referente a isso ou não. Eles informaram que não. Então, orientariam, caso fosse mediante nota fiscal, fazer uma configuração de nota de outras saídas, destacando os impostos de ICMS menos PIS e COFINS, que seria emitido para o cliente de vocês. Eles até me passaram que normalmente o cliente ele é consumidor final, né? Não é um cliente que tem inscrição estadual ou algo nesse sentido que teria que fazer uma nota de retorno para vocês. Aí vocês mesmos emitiriam a nota para fazer esse controle. Então a gente tem de duas formas, ou a emissão da nota, ou poderia ser feito simplesmente a transferência do estoque através do sistema, para vocês fazerem o controle. Porém, vocês têm o transporte dessa mercadoria, né? Então, se tiver alguma fiscalização e tal, eu não sei como vocês fazem hoje. Eu acredito que vocês enviam sem nota, né? Parte sim, parte não. Depende do cliente. Uhum.
Mas essa parte que não é o que vai ficar lá e a parte sim é o que já foi vendido, só para eu entender. Nem tudo, né, Fernando? Não, mas assim, ó, essa parte não era para fazer o estoque diferenciado das nossas duas bases ali, Rose? Tu pode Isso. fazer tanto assim ou no cliente também. Como a Mas no gente. cliente vai dar muita confusão. Senão só dá para fazer aqui mesmo. Não, vamos focar no nas nossas duas bases. A gente está com os 3 terrenos ali. Vamos deixar para fazer o Uhum. nosso controle de estoque interno, senão começa a envolver nota junto com o pedido, e vai dar aquela confusão, depois vai ser pior para a gente controlar interno, sabe? Então Sim. vamos só ver a situação de fazer É porque os nossos terrenos, só para vocês terem uma noção, ele dá uma diferença de 1 quilômetro, mais ou menos, da nossa base principal. Então, basicamente, a gente vai fazer o transbordo da base para o nosso estoque secundário, que seria um terreno próximo à nossa empresa, ali que a gente adquiriu, e para a gente poder focar os dois estoques. É mais para a gente ter esse controle mútuo das duas situações ali, sabe? Porque se a gente for tentar fazer estoque em obra, eu acho que vai dar muita confusão. Mas só se a gente fazer o que a gente faz hoje, que é a emissão de nota fiscal, que são 80% das obras a gente faz assim, e os outros 20 a gente faz com um pedido, mas eu acho que não vale o risco da complicação da operação, sabe? Mas assim, por exemplo, vocês enviam esse produto para o teu cliente, pelo que eu tinha entendido, né? Que a gente tinha conversado internamente aqui. Vocês enviam para um cliente de vocês e ele fica lá para ser consumido, certo? Isso. Ele já Aí, foi, em tese, ele já foi vendido esse material. É só para a gente ter um controle do que tem lá. Mas daí a gente tem outros fatores que a gente precisa ter, é o quê? O relatório do pessoal da mão de obra, a gente ter alguém sempre conferindo esse estoque em loco. uhum, tá. Mas aí assim, quando você envia para esse cliente, vocês aí estão enviando sem nota fiscal, então? Alguma coisa a gente manda com pedido, faz relatório semanal e depois a gente faz o fechamento. E algumas vendas, sendo bem transparente, algumas vendas elas acabam ocorrendo sem emissão mesmo, sabe? Tem Uhum, alguns clientes que ainda são sem nota. certo. Mas esse pedido que você comentou é para um controle de vocês, então realmente a nota mesmo é tirada depois, só no final, né? E São situações. Tem cliente que a gente faz o quê? A gente manda lá fazer É porque tem cliente que não gosta do fluxo de nota constante. Alguns clientes, se a gente saiu a carga do pátio, manda nota, que são o quê? Uns 80%, Rose, da nossa. Hoje é assim, né? A gente manda a nota e depois a gente faz. Senão, a gente faz um controle semanal. Um ou outro cliente que quando a obra é pequena e tem um risco de devolução, daí a gente manda com pedido, espera bater, retorna a carga e emite nota, sabe? Por conta de devolução de dinheiro e tudo mais. Uhum, certo. Mas essa com pedido, ela vai só o pedido mesmo, né? Só um E isso, pedido manuscrito. Isso. aham. Só talvez você corre o risco, né, de às vezes alguém parar e você não ter a documentação, né? Por isso que até a gente conversou com a contabilidade pensando nisso, né? Que às vezes você poderia ter algum agravante. Aí a gente até foi atrás, mas assim, como vocês acharem melhor, né? Eu posso demonstrar aqui como que ficaria, é rápido a demonstração, como que ficaria na Uhum. operação com nota e a outra operação, Sim. certo? Vou fazer a operação com nota aqui bem rapidão, então. Vamos supor aqui, eu fiz um estoque separado, então, que é um estoque de terceiro, que seria para controlar o estoque das entidades, então, que vocês enviam as mercadorias, e também o teu estoque principal. Então, eu peguei um produto de exemplo aqui. Deixa eu pegar ele aqui, 56921. Isso aqui é a nossa base de testes, tá? Então, ela não está em nuvem. Pode ser que alguma situação aqui demore um pouquinho para processar, porque ela não está em nuvem. Ela está na nossa base local, que daí pode ter um delay um pouquinho referente à rapidez, tá? Então, aqui, ó, é esse produto aqui, ó, 56921. Ele está com 1.000 unidades no estoque, que é o teu estoque principal aqui, ó. E eu posso ter o estoque. Isso aqui foi nomenclaturas que eu mesmo fiz para ter um melhor entendimento, né? Então eu posso ter um estoque de propriedade de terceiro e em posse do informante, ou eu posso ter um estoque meu
em posse de terceiros. Nesse caso aqui, agora está tudo zerado, e na apresentação que eu vou fazer vai ser possível visualizar isso. Então vamos lá, vamos fazer um pedido aqui. Vou fazer o pedido bem básico do sistema. A gente tem fluxos de separação, conferência, liberação de preço, de crédito, mas eu vou fazer o bem básico aqui para a gente ver. Ó, eu criei então uma natureza chamada outras saídas, movimentação de estoque próprio e controla estoque meu em posse de terceiros. Vou colocar o cliente aqui. $5.101. Colocar o meu produto, 56921. Vou enviar aqui umas 5 unidades para lá, vamos supor. Esse aqui é a sugestão do valor, pode ser alterado também. Para complementar aqui a funcionalidade do nosso pedido, ele pode ser feito como orçamento, pré-venda ou venda. Então, o orçamento é apenas um orçamento, né, que pode ser feito, e pré-venda ele reserva estoque, e a venda ele vai para o faturamento da mercadoria para gerar a baixa do estoque e tudo mais. Na pré-venda ele só reserva o estoque. Eu vou fazer direto a venda aqui, tá? Aqui eu vou mandar direto para faturamento para ele não passar por os nossos fluxos de separação e conferência e tudo mais. Aqui para eu demonstrar como que ele ficou configurado, a gente tem uma tela chamada estoque de terceiro. Essa é a manutenção. Vou pegar outra aqui. Vou clicar em filtrar aqui. Aqui, então ele está todo zerado de momento. Ele tem registros aqui porque eu já tinha feito alguns testes, mas de momento ele está zerado, né? Se eu clicar no histórico aqui, ele me aparece os meus testes. Então a gente vai se concentrar a partir das 9h15 aqui, que é os registros que ele vai criar posteriormente. Vou fazer a emissão aqui. Aqui ele vai para um fluxo, aqui eu tenho a situação do pedido, ele está pedido e emitido. Eu vou clicar aqui nesse botão que atualiza os registros. Ó, ele está guardando faturamento. NFE enviada com sucesso. Aqui nessas questões de notas, a gente tem, tipo assim, ele poderia imprimir a tua nota automático também, se quisesse, tendo um servidor, você tivesse um computador na empresa que a gente pudesse colocar, rodar um programa, ele poderia imprimir as tuas notas e os teus boletos, não é o caso aqui que é só outras saídas, mas, digamos, vendas, né? Poderia fazer essa impressão automatizada para você, sem precisar ir lá no gerenciador e criar e mandar a impressão. É possível colocar isso pelo servidor daí, Clésio? Isso. Tem que ser uma máquina que porque ele fica rodando um programa, né? Então tem que ser uma máquina que seja o mínimo utilizado possível. O servidor aqui que você comentou seria uma máquina de vocês ali, porque o sistema aqui é em nuvem. Ele não ficaria no servidor de vocês, né? Ele ficaria em nuvem. Aí até com relação a isso, você já não precisaria se preocupar com backup e tudo mais. Não, eu digo até a situação dessa impressão aí, porque a gente tem um servidor nosso lá, que daí só tem que ver com a Bit lá como é que se gera permissão e tudo mais, né? Uhum. É uma opção que tem, né? É uma opção que temos, não é necessário utilizar, mas vários clientes usam pela praticidade, né? Sim. Beleza, vamos aqui no enviadas. Ó, aqui fiz a nota fiscal, então. Clicar no Dunch aqui. Beleza, outras saídas aqui, poderia ter outra nomenclatura. Aí aqui que a contabilidade comentou, que seria uma operação com ICMS e depois o retorno retornaria o ICMS. PIS e COFINS não aparece aqui na nota, mas seria o 49 outras operações de saída com bases e valores zerados. Vocês são do presumido, acredito, né? Aí Isso. somente depois na venda que seria realmente a tributação, né? Com o CST 01
e as alíquotas 0,65% e 3%. Vou fechar aqui. Nesse caso aqui, então, o que aconteceu? Nessa nota, se eu vir aqui no gerenciador de estoque de terceiro, eu vou clicar no filtrar. Então, atualmente, eu estou com 5 unidades. Estoque de propriedade do informante em posse de terceiros. Aqui ele está me indicando, então, né, que o meu estoque, se eu consultar ali, eu vou estar com 995. E eu tenho um estoque aqui. Clicando no histórico, ele vai me apresentar qual que é o número do faturamento. Então, agora foi às 9 horas 16 e 20 segundos. Já trouxe filtrado aqui quem que era o cliente, no caso é o meu nome, como testes. Número do faturamento, a quantidade que movimentou e o tipo de entrada. E aqui também, né? Estoque meu em posse de terceiros, estoque de propriedade do informante em posse de terceiros. Isso aqui, eu não sei se vocês geram bloco K no SPED e tudo mais, mas ele é informado no bloco K também, tá? Por exemplo, vocês teriam 995 unidades em estoque de vocês e 5 unidades estaria com essa indicação aqui informada no bloco K do SPED, com 5 unidades em estoque seu, mas em posse de terceiros. Aqui, referente ao estoque, vou abrir a tela de consulta de estoque rápido. Já estava filtrado aqui, então eu peguei aqui, estoque meu em posse de terceiros, antes ela estava zerado, agora estou com 5 unidades. Aqui também indica 5 unidades na parte de baixo, e aqui a gente indica qual que é o ID da entidade, que é o 561-101, que é o meu código, né? Código que eu usei aqui na tela do pedido. Vou voltar aqui. 561-101. Ô, Clésia, Agora, desculpa te pode falar. interromper. Pode falar. Quais são os impostos que ele destaca já na emissão dessa pré-venda aí? Ou dessa operação? Essa operação, Pode falar, pode complementar. tu comentou que ela destaca alguns impostos já, né? Caso faça devolução, ela vai voltar como crédito e caso não faça, vai ser pago, né? Isso foi o que a contabilidade nos passou no WhatsApp, né? Como não tem uma legislação específica referente a isso, eles recomendariam fazer nesse cenário. Muitas Então situações faz são uma venda e uma utilizadas. futura devolução. Isso, não seria uma devolução, seria um retorno, porque a devolução ela tem informações específicas na tag do XML, que é específico de devolução, né? E tem que ser CFOP de devolução mesmo. No caso aqui, ele é um retorno. Então, na verdade, você pode interpretar como uma devolução, mas ele é um retorno. Fiscalmente, ele tem uma natureza diferente da devolução. Isso, exatamente. Você usa 5949, que é outras operações de saída, para a saída da nota, e 1949, que é outras operações de entrada para o retorno. Aí só, no caso aqui, o que destaca, que eles nos comentaram, seria a parte do ICMS. E aí no retorno vai fazer a mesma coisa, né? Uhum. Então, nesse cenário aqui, a gente consegue identificar que temos esse controle, né? Então, deixa eu só voltar aqui na consulta, deixa eu colocar aqui o estoque de vocês, que é o estoque principal. Está indicando que você tem 995 unidades em estoque. Que são suas, né? Que estão no teu estoque principal. Agora vamos fazer o retorno. Na mesma tela. Eu coloquei sim, outras entradas, movimento estoque 1000, imposto de terceiro e estoque principal. Porque então vai movimentar o estoque que está lá, vai tirar, vai ficar zerado e vai voltar o teu estoque das 5 unidades para você ficar com 1000. E depois você faria a venda, né? A nota fiscal de venda normal, que aí baixaria o estoque principal, normalmente, que é o que realmente ficou no cliente. Código do cliente aqui, vamos lá então.
Produto, 5 unidades. Aqui eles não comentaram comigo que precisaria referenciar, mas eu imagino que precise, tá? Referenciar a nota fiscal que você está retornando, que seria o ideal. Então a gente poderia pegar ou constar pelo número do faturamento ou o número da nota. Então aqui eu vou pegar 166-7062, que é o número do faturamento. 166-7062. Que ele vai fazer essa referência, ele gera uma tag específica no XML referente a essa devolução, esse retorno, aliás, e vai informar nas informações complementares da nota também. Então aqui eu vou colocar entrega balcão, enviar direto para faturamento, para ele não passar por nossos fluxos. Vou colocar como venda, que ele já vai fazer o faturamento, e vou gravar. Aqui é só informação financeira, sem problemas. Aguardando validação do XML. Nota enviada com sucesso. Beleza, vamos aqui no gerenciador. Vamos filtrar. Ok, emissão, outras entradas. Beleza, ficou outras entradas. Aqui é um ambiente de homologação, por isso que está aqui ambiente de homologação, né? Mas senão seriam os meus dados aqui. Voltou os mesmos créditos de ICMS. Aqui é um 949, que é a operação que eles nos comentaram, e na saída foi a 5949. Aqui ele também traz a NFE referenciada a NFE, o número da nota, a série, a data de emissão e a chave de acesso, que é o que a gente colocou lá manualmente, para em caso de dúvidas, né, você por que tem essas outras entradas? Mas ela foi feita com base nessa nota fiscal aqui. Para não haver dúvidas, né? Beleza, vamos lá então. Agora ficou o estoque. O nosso estoque aqui ele vai voltar para 1000. Vou clicar no filtrar aqui. Ó, voltou para 1000 unidades. E o estoque meu em posse de terceiros, ele voltou a ficar zerado. Vou mostrar sem estoque. Aqui tenho várias filiais, mas eu estou usando a filial 1, então voltou a ficar zerado. E o meu gerenciador de estoque de terceiro, aqui também constava que eu tinha 5. Vou clicar no filtrar aqui, porque a tela está aberta. Voltou a ficar 0, então não tenho mais nada lá. Posso clicar aqui e verificar o histórico dele. Então está me indicando que eu fiz um faturamento, aqui está o número dele, com uma movimentação de 5, então ele saiu lá do estoque meu imposto de terceiro e voltou para o estoque principal. Informando aqui, né? Aqui também dá o que foi utilizado. Tanto estoque tipo, como tipo estoque terceiro. Essa operação fiscal, né? Aqui eu fiz uns outros testes antes para demonstrar para vocês o que seria uma operação manual. Simplesmente tirando do teu estoque principal e colocando no teu estoque de terceiro para você fazer o controle disso, né? Não pensando em operação fiscal. Só para controle interno mesmo. Então eu vou demonstrar isso agora. Deixa eu pegar aqui. V2. Aqui, eu vou fazer então uma transferência de estoque. Então eu tenho essa tela aqui. Qual que é o meu tipo de estoque? É o meu estoque principal que eu quero, né? Que são as 1000 unidades. Qual que é o produto que eu quero fazer esse controle? É o mesmo de antes, 56921. Aqui eu vou filtrar, então ele está me indicando que eu tenho 1000 unidades, que é o que a gente consultou antes. E aqui então eu tenho a origem e na parte de baixo eu tenho o destino. Então eu tenho aqui, ó, tipo de estoque. Eu vou mudar para estoque meu em posse de terceiros. A partir do momento que eu fiz essa mudança, ele me abre a seleção da entidade. Qual que é o cliente que vocês teriam esse estoque?
Vou colocar o meu cliente aqui, Kleiser Hellman. Qual que é a quantidade que eu vou transferir? Vou transferir 9 unidades, vamos supor. E vou clicar no botão transferir. Transferência realizada. Ok. Se eu voltar para cá, der um filtrar, tem que recarregar o produto aqui, 56921. Então aqui está me indicando que eu tenho 991, porque eu já fiz uma transferência, né? Se eu pegar aqui estoque meu em posse de terceiros, aqui eu teria que indicar a entidade nessa tela. Aí poderia ser talvez ou no estoque de terceiro, que eu vou demonstrar também novamente, ele te indica a entidade, mas aqui você teria que informar para fazer a transferência de novo, no caso. Vamos voltar para a tela de terceiro aqui. Gerenciador. Então, meu gerenciador ele estava zerado antes, estou com a tela aberta, vou clicar no filtrar. Então, estou com 9 dessa transferência manual. Para esse mesmo cliente, Kleiser Hellman. Vou clicar sobre ele e vou clicar no histórico. Ele vai me filtrar a operação. Então, aqui está me indicando que eu fiz uma entrada de 9 unidades. E foi utilizado, qual foi o formulário? Ah, não foi nenhum faturamento, não foi nada. Eu utilizei, no caso, a tela de transferência de estoque V2. Aqui está indicando a operação em qual local que eu fiz essa operação, né? Deixa eu ver aqui. Tanto é que aqui fatura ID, entrada ID, não aparece nada porque não teve faturamento, né? Então, realmente foi uma movimentação manual. E nas consultas de estoque, aqui também vou clicar. Ó, beleza. Então, estoque meu em posse de terceiros. Eu tenho 9. E no meu estoque principal, eu tenho 991. Daí, esse aqui poderia ser feito para vários cenários, né? Ah, eu transferi para o Kleiser Hellman. Daqui a pouco eu posso transferir para a Rose, posso transferir para o Felipe, para quem eu quiser. Ele sempre vai estar aqui no estoque meu em posse de terceiros, ele vai indicar a quantidade total e aqui embaixo qual que é o ID da entidade. Ele sempre vai separar aqui, né? Cada linha. Mas para eu realmente saber, eu quero saber o nome da entidade. Ah, então eu teria que vir aqui de uma forma mais fácil, utilizar essa tela aqui de gerenciador de estoque de terceiro, onde iria aparecer os demais clientes aqui, né? E poderia clicar no histórico de cada um deles. Basicamente, essa seria a operação de controle do estoque principal e em terceiro. Não sei se talvez foi muito rápido ou teria que esclarecer algum ponto em específico. Não, tranquilo. Essa segunda modalidade que tu apresentou como transferência, ela faz mais sentido para a operação que a gente utiliza hoje. Certo. Em eventuais vendas, vamos dizer assim, vendas que a gente emite uma nota fiscal por semana, uma nota fiscal no final da obra, essa aí faz mais sentido. Porque daí a gente consegue dizer, foi enviado tantos metros de estaca lá para o cliente e tal, e depois a gente gera a venda disso. Isso aí faz mais sentido. Caso não tivesse essa possibilidade, eu pensei em talvez trabalhar como filiais, trabalhar os clientes, sabe? Para a gente fazer uma identificação interna só. Mas como tem a opção só de transferência, então acredito que dê para utilizar. E sim, agora a primeira situação fica inviável. Fazendo uma venda que eu não sei se vai voltar, se não vai voltar, é um saco. Então, essa de transferência é interessante. Aí a gente teria que esclarecer com a contabilidade, então, essa questão se vocês geram um bloco K, como que funciona, Não, porque... a gente não gera bloco K. Não Não gera? Não. Não. Entendi. Que daí ele tem que, no caso, se você... Mas como fica o inventário de vocês? Geram a cada 3 meses ou final do ano? Como que fazem? Final do ano. Final do ano. Final do ano, entendi. Porque teoricamente você tem 1000, mas num controle, né? Você tem 9 que está fora, né? Depois, Sim. Isso aqui também poderia ter relatórios específicos, né? A gente tem alguns relatórios aqui que indicam a movimentação do produto, até a manual. Talvez até poderia ser aprimorado indicando qual que é a entidade no relatório também, para além dessa tela você ter relatórios
para fazer esses gerenciamentos, né? Mas aqui eu não sei se são muitos produtos IDs diferentes que ocorre isso, né? Mas essa tela aqui ela é bem tranquila para filtrar. Se fossem vários, você poderia filtrar somente aquele em específico, né? Aqui, no caso, só tem um, mas poderia só selecionar o 56921. Os demais não iriam aparecer. Aqui ele vai sempre indicar toda a movimentação. Se já houve alguma movimentação, mesmo que esteja zerado, ele vai aparecer. Então a gente tem uma flag aqui somente com estoque. Então a gente poderia clicar nela e filtrar aqui que os que estão zerados não iriam aparecer, já não iria poluir tanto a tua tela para essas análises, né, dos estoques, onde exatamente estão os produtos. Deixa eu ver aqui. Essa seria então a gente teria que investigar essa questão e ver se vai atender tudo. Eu poderia demonstrar mais algumas funcionalidades aqui do RP, caso vocês tenham disponibilidade para a gente demonstrar. Que a gente focou mais foi nessa parte aqui referente a esse estoque, né? Acho que um ponto legal era falar um pouco de financeiro, né, Rose? Sim, para o Fernando ali a parte de venda, se tu tem alguma coisa, questão de orçamentos, pedidos, como é que isso funciona, né, Fernando? Fazer um apanhado geral. Talvez assim, se a gente conseguisse começar pelo de vendas, porque o pessoal está fazendo manutenção na internet em casa. Pode ser que daqui a pouco caia, daí eu vou ter que entrar Sim, pelo pode celular. ser. Então, pelo Sim. menos daí o financeiro, pelo menos eu vou acompanhando por áudio, se for o caso. Tá. Aqui, como se fosse uma. Pode complementar. Assim, ó, a questão hoje, principalmente do orçamento que eu vejo pelo que o sistema que a gente possui hoje, ele é semelhante ao que a gente já tem ou ele muda muita coisa? O que vocês têm hoje, ele tem telas específicas para orçamento e pedido, né? Aham. Então, aqui nós fazemos tudo numa única tela. Uma tela sempre. Aquele principal que tu mostrou, venda, orçamento e coisas, só muda ali. Isso, só muda a opção Ah, aqui. O orçamento é não, apenas um orçamento para venda, reserva e estoque e venda segue aham, fluxo de faturamento. tá. Então a gente pode começar por aí que fica mais fácil. O que eu vejo hoje de problema, porque o que que a gente faz? A gente sempre deixa como referência um número de orçamento para o cliente. Hoje, eu estou falando hoje, tá? No sistema que a gente tem hoje, qualquer novo evento que eu faça, finalizando ou não, ele gera um novo código. Então, eu não tenho uma sequência lógica. Então, às vezes, lá tá número de movimento. Eu fiz 10 orçamentos, mas o número de movimento está em 50, porque os outros 40 fiz teste, enfim, não finalizei, comecei um orçamento e paralisei ele no meio. Então, eu não tenho como ter essa base de referência de código de orçamento. Nesse sistema web, ele continua com a mesma função. Cada movimento que eu faço, ele gera um novo evento, ele gera um novo número, mesmo não sendo concluído, ou a gente consegue editar isso? Aqui, quando você for clicar em novo pedido, ele sempre vai gerar um número novo. Então, se você não usou, você pode depois cancelar ele. Né? Hoje, o Sysfatura ali, ele não cancela o orçamento. Não, Né? não cancela. Isso. E o número de orçamento e pedido, ele é sempre o mesmo. Então, se você usar a tela do orçamento, ele indicou o movimento número 1. Se você for para o pedido e der um Enter, ele já vai para o número 2. Voltar para o orçamento, ele vai para o número 3. Né? Ele vai. E se você, digamos assim, você só pressionou o Enter, ele gerou o número do movimento, mas você não fez Isso. nada, clicou em cancelar, aquele número lá ele não registrou em lugar nenhum, porque ele é um sequencial, né? Esse aqui ele vai a cada clique em novo pedido ele vai registrar, mas você pode cancelar isso, tá? Tá, tu consegue fazer o cancelamento e voltar para o número efetivo que estava ali. Mas esse aí é pedido e orçamento continuam com a mesma função. Então, tipo, se eu faço um orçamento e um pedido, é 1 e 2. E se eu faço não, ele é um, porque o Um para cada um. número é Tem duas bases de dados. não, por exemplo, eu estou nesse, vou clicar em novo pedido aqui. Gerou 140.1137, que é o número sequencial, certo? Certo. Então, se eu deixa ele clicar aqui, fazer aqui Cleaser.
Aqui o meu sistema, como eu sou pessoa física, ele está configurado para NFC, eu vou mudar para NFE aqui. No caso, quem não tem NFC ou cupom, ele já traz NFE direto e não precisa fazer a mudança, tá? Deixa eu pegar um código aqui em específico de um produto. Vou pegar aqui o 56.890. Vou gravar. Beleza. Então, nesse caso aqui, ele é o 140.1137. Ele está como orçamento. Ah, vou reservar estoque. Eu vou no mesmo 140.1137. Vou transformar ele em venda. Vou no mesmo 140.1137. Ah, por algum motivo eu não quero que deixe registrado esse orçamento ou essa pré-venda que ficou aqui e eu cancelei. E ficou em aberto, né? Eu teria que cancelar. Existe uma tela de cancelamento desse pedido. E aí você pode gerenciar por aqui, ó, 469. Ele é um gerenciador de previsão de entrega, mas você poderia fazer o controle por aqui do que tem em aberto. Vou pegar aqui, previsão até... Aqui eu tenho pedidos, são pedidos de teste, né? Então são pedidos antigos. Mas digamos assim, aqui você poderia fazer um controle do que exatamente você tem de orçamento, pré-venda ou venda ainda não faturados. Porque daí ele traz, porque se eu marcar aqui e mostrar faturados, ele me traria todos, né? Ou algum filtro pré-determinado aqui em cima. Vou clicar aqui em data de pedido para ele reordenar. Ó, então aqui ele está me indicando que eu estou no 140, 1137. Vou clicar aqui de novo. Aqui, ó. 140, 1137. Tanto é que aqueles pedidos que eu fiz antes, que são os números. Deixa eu voltar para a tela do faturamento aqui. Aqui no faturamento ele me indica também, ó, 140, 1135, 140, 1136. Então eles já não estão mais aqui no meu gerenciador. Não estão mais aqui, porque eles foram faturados, né? Então por aqui você poderia gerenciar o que você tem aqui no tipo orçamento, no tipo pré-venda ou no tipo venda. Ah, por algum motivo aquele orçamento não foi aprovado. Você vai lá, cancela ele, ele vai sumir daqui e você observa somente os que estão em aberto que correspondem nessa tela aqui. Sim. Não, até a questão do orçamento executado não é problema. O problema é quando eu faço um evento que eu não finalizo ele registra o movimento, sabe? É só por conta Sim, sim. É que às vezes é um lápis lá de 30 números, daí tu não tem esse vínculo ali. Uhum. Daí tu acha que tu fez todas aquelas operações e não fez. Tá, e uma outra pergunta, caso eu faça o orçamento, mando para o cliente fecha, eu posso gerar ele como uma pré-venda para questão reservar o de estoque. aguardar estoque, né? Isso, ó, por exemplo, eu fiz esse aqui agora, fiz como orçamento, certo? Então ele não me... Aqui embaixo, no momento que eu digitei, vamos colocar aqui, vamos colocar um outro produto. Outro produto que eu tenho de exemplo aqui é o 56.891. Ó, aqui embaixo ele está me informando, né, que eu tenho um estoque disponível de 1.955 desse item, né? Então, se eu colocasse 2.000 aqui, beleza, daria certo para fazer esse orçamento. Porque não reservou estoque, é apenas um orçamento. Vou gravar. Aquela tela também, por exemplo, se eu estou com o pedido fechado, eu não preciso vir aqui localizar o pedido, o número, o cliente e tal. Eu posso controlar através da tela. Até vou fechar a tela do pedido. Aqui, ó, filtrar. Então, aqui eu poderia ter só realmente os que eu gostaria que ficassem abertos. Vou pegar o último aqui, eu posso, através dela mesmo, aqui, clicar em abrir pedido. Ó. Daí fica mais fácil, né? Você não precisa saber o que você tem que, qual o número que você tem que localizar, qual que é o cliente e tudo mais. Aqui talvez ela vai demorar um pouquinho para abrir, por causa que está na nossa base de testes.
mas na nuvem é bem rápido. Beleza. Voltou para cá. Vamos supor que ele queira fechar isso aqui comigo. Vou clicar aqui em pré-venda, então, apenas para reservar um estoque. Daí aqui nesse caso ele vai me dizer, né? Então, que realmente não é possível fazer a pré-venda porque eu não tenho saldo suficiente, né? Então ele vai te indicar isso. Então, daí é que às vezes o que acontece? Um orçamento que eu faço ali, eu tenho, jogando assim, em números altos, tá? Faço um orçamento de 40 mil metros de estaca que eu sei que eu não tenho, mas é uma coisa que é para longo prazo, né? Tem que fazer uma produção, tem que ir produzindo para organizar. Não fecha 100% para fazer um negócio bem casado ali, né, Rosa? Pega um Atos Negrão da vida lá, tem 15, tem 30 e poucos mil metros que vai ser vendido. Para fazer um orçamento, a gente não consegue casar uma coisa com a outra. Tá, eu consigo gerar essa pré-venda e a partir do momento que for alimentando o meu estoque, fazer algo que gerencie isso, Cléser? Você digamos assim, eu poderia reservar aqui 1.900, né? E a partir do momento que você tivesse outro... Mas ele não vai me deixar salvar a pré-venda do estoque que eu não tenho, vai. Aí é 3 mil unidades. Só se a gente pensar em estoque negativo, né? Mas aí eu teria que normalmente a gente não trabalha com estoque negativo aqui, né? Porque normalmente vocês trabalham com revenda, não fabricação, né? A maioria dos clientes normalmente é um estoque que tu compra e revende, então tu vende o que tu tem. A gente não, a gente produz, então a gente produz para vender. Então a gente trabalha com produção futura ali, né? A gente vai vender para daí produzir. Então, isso, cara, é 100% das obras, basicamente. A gente sempre trabalha com estoque relativamente bom, com todas as sessões, que a gente tem um fluxo inicial de obra, só que posteriormente eu preciso fazer a produção do material complementar para poder finalizar o pedido. Isso é de praxe, tá? Só quando é muito pequena, vou fazer uma casinha, vou fazer um prédio de pequeno porte, aí provavelmente eu terei todo o meu estoque ali produzido para entregar. Agora eu vou pegar uma obra industrial, uma obra padrão, talvez a gente não consiga utilizar essa parte do pré-venda. Então, é bom ter, só que talvez a gente não consiga utilizar. Entendi. É porque você ainda não tem, vai ter que produzir para depois colocar para frente, né? Cara, isso aí é toda obra, tá? Normalmente eu não tenho estoque, eu tenho que produzir. Isso que a gente já eliminou o nosso antigo estoque, que era por peças, né? Que ainda era pior. Que era estoque de, vamos lá, só para ter uma noção dos nossos produtos, tá? A gente trabalha com 16, 18, 20, 23, 26 e 30. A gente trabalha com 6 produtos. Desses 6 produtos principais, eu tenho 4, 6, 8, 10 e 12. São mais 5. Então eu trabalho com 30 produtos diferentes. Sendo tudo que é a mesma coisa, tá? Só muda o tamanho dele um pouco para cada um. Mas eu trabalho com 30 variações de produtos. Antigamente a gente tinha um estoque de 30 produtos. Agora a gente reduziu para 6. A gente só se limitou para facilitar a contagem de estoque, a gente se limitou em metragem. Acabou. Não separa mais por peças. Entendi. Talvez aqui poderia estudar alguma coisa de bloquear um estoque. Deixa eu pensar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O estoque negativo seria interessante até porque se a gente conseguisse vincular o estoque negativo a uma necessidade de produção, abrir uma outra janela lá, alguma coisa, ou acusasse no estoque final, que eu preciso fazer para a gente poder complementar. Aí me ajuda para dizer assim, ó, para essas obras aqui eu preciso produzir isso aqui. Não que eu vá utilizar o teu sistema para minha produção, mas pelo menos eu tenho essa referência, entendeu? Aí eu consigo fazer um controle externo ao sistema, só que eu consigo jogar isso para a produção junto com o Diego daí. Entendi. A gente tem umas situações aqui que a gente consegue bloquear o estoque também para ele não ser utilizado. Às vezes poderia ser mantido como um orçamento,
e gerar. Não, deixa eu pensar. Eu teria que daí pensar mais com mais calma aqui para te apresentar uma solução, mas entendi a tua necessidade. Uhum. A gente vai pensar daí, então. Vai pensar e aí te apresenta uma Ah, posterior solução, né? não, tranquilo. E daí tem mais algumas outras condições que normalmente a gente teria que fazer um contrato, mas o cliente ele já quer saber condição de pagamento, condição de entrega, e a gente sempre coloca alguns dizeres ali alguns parágrafos ali do que a gente precisa para a obra. Isso a gente já manda no nosso orçamento padrão. Há a possibilidade de um quadro de observações, alguma coisa do gênero, não, ou não? Ah, sim, ele tem aqui, ó, eu posso ter observações específicas para o espelho de separação, porque essa mercadoria eu posso, nos exemplos anteriores eu fiz a simulação de simplesmente faturar o pedido, né? Ele não passou Aham, por uma separação, por uma conferência, por nada. uhum, Mas ele tem essas ações, essas telas específicas. Se fosse uma venda, ele poderia ir para separação, alguém iria imprimir esse relatório de separação, iria separar. A partir do momento que ele desse OK, ele iria para uma conferência, que é uma outra tela, que aí a pessoa realmente iria conferir o produto de quem separou, e aí sim ele iria para um fluxo de faturamento, para gerar a nota final que eu fiz antes. E poderia também ir para análise de crédito e para liberação de preço, se fosse venda, né? Até posso demonstrar uma ação aqui depois. Aí você poderia colocar aqui, né, na observação espelho de separação, a informação que você queira, né? E a gente gerar essa impressão para você. tá. Tipo, Mas ter um isso já, relatório isso, personalizado para isso, né? isso vai já no orçamento, né? Isso, ele pode ir no César, orçamento, exatamente. você consegue gerar um espelho de como que fica esse teu pedido? Posso girar, mas ele é personalizado, então ele fica de acordo com como vocês. A gente tem alguns layouts aqui, né? Vou Uhum. demonstrar o que eu tenho. Vamos ver aqui, Só para a teste, gente ter uma noção de como é que observação, fica o teu orçamento. separação. Ele pode ser mandado por e-mail também, tá? Uhum. Teste, observação, teste, colocar aqui teste, campo, observação para a gente saber. Observação, observação barra espelho pedido. Teste campo. Observação, espelho de separação. Então, gravar aqui. Deixa eu só ver se eu não coloquei ele para frente. Ah, tá como pré-venda. Não, tudo bem, agora ele vai fazer vai gravar o estoque. Eu mudei para 1 aqui. Vai reservar o estoque. Eu tenho a opção aqui, ó, enviar e-mail barra visualizar. Então aqui eu vou só visualizar, então. Eu tenho espelho pedido e orçamento. Eu tenho 2 layouts. Então vamos ver aqui o visualizar. Ó, nesse caso aqui, mas é como eu comentei, né? Isso aqui ele pode ser personalizado. Então ele trouxe, deixa eu diminuir um pouco aqui. Isso aqui a gente monta um layout conforme o cliente pede, né? Mas no campo observação lá, ó, teste campo observação barra espelho pedido, ele trouxe para cá, ó. Então o que eu digitei lá, né? Naquele campo em específico. Mas eu poderia ser o outro também, tá? Quanto a isso, não há problema. Vamos ver o outro layout. Esse aqui eu peguei o layout do espelho do pedido. Vou pegar o layout do orçamento. Ficou parecido? Aqui está informando algumas situações do ICMS já.
Deixa eu ver aqui, espelho pedido. Aqui está pegando mesmo o campo de observação, tá? Aqui o produto em específico, esse aqui, ele mudou um pouquinho o layout daí, tá? Mas é personalizado. Aí é de acordo com vocês queiram ter de informações. No caso, a gente poderia te mandar, então, o modelo que a gente teria hoje, vocês conseguiriam desenvolver algo em cima disso. Isso, daí a gente poderia analisar para desenvolver algo em cima disso. Entendi. Eu tendo a informação no sistema, né? Eu tenho que ter a informação. Se eu tenho a informação, então consigo transcrever ela de alguma forma aqui. São mais das informações mesmo ali, os adicionais. Uhum. Os adicionais que você diz, a observação que você coloca? Isso, que é isso que o Fernando falou, a questão de prazo, material. Daí você poderia colocar aqui, né? Aqui mesmo, e daí a gente só indica lá qual que é o campo que eu quero que gere a impressão. Ou esse campo aqui, que é o espelho de separação, ou o espelho pedido. Eu só indico qual que é o que eu quero trazer lá, né? Com o formato atual que eu tenho, lógico. Daí, você não quer esse layout, daí a gente verifica o layout, altera o layout, né, das demais informações, né, conforme a necessidade. Eu não quero esse local 1, local 2 aqui, que isso aqui deve ser algum personalizado de algum cliente aqui que usa esses locais, né, para fazer a separação. Então, não quero isso, beleza, a gente tira ou verifica outros modelos que a gente já tem desenvolvido e coloca aqui, às vezes alguma coisa que a gente já tenha atenda a mais ao que vocês precisem, né? Entendi. Mas assim, tudo que envolve relatório, isso é personalizado. Então, essa parte aí é bem tranquila, né? Aqui teria mais alguma coisa? Gostaria que eu apresentasse que ele vai para liberação de crédito, liberação de preço, separação, conferência. Gostariam de uma demonstração referente a isso? Fernando, não está dando para te ouvir. Eu acho, desculpa, estava o microfone fechado, eu não vi. Eu acredito que a gente não faz essa parte de análise de crédito, algumas situações de separação. Talvez a gente consiga acrescentar com o Diego essa questão de conferência ali, né? Não para o Diego fazer, mas talvez a gente fazer esse controle de alguma maneira. O Diego fique responsável pela conferência, mas ter uma outra pessoa para ajudar naquela conferência, deixar organizado aí sim. Só que não tem necessidade no momento. Eu não vou botar uma pessoa lá embaixo para colocar um computador lá embaixo para ela poder ter acesso ao sistema, para ela poder fazer conferência, liberação, para poder liberar a nota fiscal. Então, acho que não é válido no momento. Podemos seguir para a parte do financeiro ali mesmo e para frente. Ok. Deixa eu ver aqui então. Tá, então a parte do financeiro não precisa nem ver a liberação de crédito, né? Não. Agora, não, a gente não está fazendo. Não que a gente não vá fazer, mas de qualquer coisa a gente vê para frente como é que a gente pode fazer. Ele é vinculado ao Serasa alguma coisa ou não? Ele pode ser. Tem alguns clientes que usam, acho que é DEPS. DEPS, daí faz uma análise, só que daí tem que ser. É pago isso, né? Aí o sistema mesmo pode fazer uma análise, vai para um web service, retorna. Se aquela. Se eu não me engano, é DEPS o nome. Mas não é coisa para esse ano. Ok. Vendedor tem comissão, alguma coisa? Tem. Certo. Mas não é vendedores fixos. Talvez a gente cadastre os vendedores, mas eles não são fixos. Mas como é que é o controle de comissão hoje? Hoje é percentual por obra, tipo, é mais ou menos o comissionamento mesmo, sabe? Eles não têm vínculo nenhum conosco, assim. Percentual por obra. Tipo, vai lá. Isso até ano passado era assim. Esse ano eu quero ver se eu coloco talvez um valor no custo do metro, sabe? Eu quero ver se a gente joga direto no valor de venda isso. Certo. Aqui a gente tem como controlar ou como comissão fixa
ou comissão por percentual de desconto, ou por rentabilidade. Né? Então, até eu vou apresentar a tela aqui, só para ter uma ideia. Acho que essa daqui que está ativa para mim. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o meu vendedor aqui. Mas eu acho que esse pode passar, Cléser. É? Não vamos levar para dentro do sistema Tá. isso. Beleza. Como vocês comentaram em financeiro, daí comissão parte financeira, então, ok. A gente passa adiante. Mas ele podemos passar. Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui então. Liberação de preço, regra financeira, checagem, análise de crédito, separação. Só estou dando uma olhada no meu roteiro aqui, tá? Tá. Conferência. Hoje vocês controlam, utilizam o nosso controle de conta financeira no Sysfatura ou não? Sim. Utilizam? Tá. O que eu utilizo ali para facilitar a tua apresentação é o contas a pagar, contas a receber. A Uhum. gente precisa a questão de relatórios disso. Uhum. O contas a receber, muita coisa a gente já é gerado através do XML de compra. Eu vi que tu tem ali a opção compra também. O apagar, no caso? Apagar isso. Tá. Uhum. O da compra, assim, a gente tem uma tela, deixa eu até ver se ela vai abrir aqui. Ela vai abrir. Também tem no Sysfatura isso, é a tela 158, não sei se você utiliza. Que aqui você pode receber o XML da nota, se manifestar perante ela, iniciar a importação da entrada por aqui, né? E depois você tem um controle aqui do que realmente você fez a entrada ou ainda falta fazer. Ele te indica através da cor de legenda aqui, entrada confirmada ou ainda sem confirmação, ou as que faltam, né? Você pode... Eu tenho que importar esse XML ou ele busca também no site da Receita a partir da emissão da nota fiscal do fornecedor? Isso, ele faz a busca. Ele faz a busca. Isso, você vai clicar no consultar aqui, ele vai Uhum. trazer os eventos, né? Depois você Certo. precisa marcar e colocar qual que é um tipo de evento aqui embaixo. Normalmente Certo. é operação, ciência da operação, normalmente é colocado. Uhum. Isso tem no Sysfatura também, tá? É a tela 158. Não sei se você utiliza, mas existe isso. Só que aqui a gente depende bastante da receita. Então, Sim. assim, normalmente funciona, mas às vezes você vai aqui, se manifesta, demora um tempo para você receber o XML, e tem que, né, às vezes tem que baixar, pegar o do e-mail mesmo, ou Sim. baixar do site da Receita, né? Uhum. Mas normalmente funciona, tá? Tá. Clicando aqui também você consegue visualizar o DUF, depois que o XML ele está baixado. Você consegue fazer várias manifestações ao mesmo tempo. Depois você pode iniciar a entrada simplificada ou a completa. O que diferencia uma e de outra? A simplificada, você simplesmente faz a entrada, ele já entra no teu estoque. A completa, ele segue outros passos de entrada, eles são passos que poderiam ser feitos por mais usuários. E você alguém poderia conferir essa mercadoria de entrar. Só um momento que eu estou ficando. Deixa eu só tomar uma água aqui, só um momento. Desculpa, falhou um pouco a voz. Aqui, então, você pode, como eu comentei, a simplificada faz entrada, entra no estoque,
a completa, ele segue fluxos, né? Então, que poderia ir para recebimento dessa mercadoria e conferência, e também não entraria no estoque no momento que você está fazendo ela, até chegar no passo da conferência final. Então, você poderia fazer uma entrada prévia desse produto. Às vezes você teve a emissão do teu fornecedor, mas a nota fiscal já está aqui, mas ela vai chegar somente daqui a 5 dias. Aham. Então, você poderia fazer a entrada prévia. Ele Uhum. poderia, até nessa tela aqui, 330, se eu não me engano, até ele chegar nessa tela aqui, ó, recebimento conferência. Então, aqui a nossa base de testes, ele poderia estar aqui, né? Então, a hora que chegou a mercadoria, vai estar aqui no painel da pessoa que recebe, ela iria receber, ela disse, eu vou receber a mercadoria somente se eu tenho a nota na minha tela, vamos supor. Tem cliente que às vezes até faz isso mesmo, né? Aham, sim. A gente Aí, tem clientes assim, né? isso. Aí vai lá, faz o passo a passo aqui, daí depois que ela vai entrar no estoque e vai gerar o teu financeiro do contas a pagar, né? Certo. Aí o contas a pagar, a partir do momento que você fez isso, vamos aqui, temos as telas em específico, vou aqui em criar título, vou pegar o último registro aqui. O último registro que eu fiz aqui de teste até foi uma GNRE que o sistema gera automático também, o contas a pagar dela, tá? Então, se fosse uma operação interestadual para não contribuinte, iria gerar a GNRE e o sistema já geraria o contas a pagar dela também. Você não precisaria fazer nem o contas a pagar manual e nem a GNRE manual também. Não sei se vocês fazem operação interestadual e também com consumidor final, né? Não sei se acontece isso ou não. Sim, sim, tá bem. Isso, essa parte aqui de GNRE o sistema já faz aí, tá? Uhum. Fica automatizado, você não precisa fazer nada manual. Então gerou o contas a pagar aqui, como se fosse de uma entrada aqui também ficaria todos os dados, né? O número do documento dela. Deixa eu ver se eu tenho uma última aqui. Vou pegar pela tela 402. Evento cancelado. Talvez essa daqui vai ter. Essa aqui 122. Vamos ver se gerou dessa daqui. Iria vencer dia 14/6. Vamos pegar aqui então, financeiro, quantos a pagar, baixa de títulos a pagar. Isso, tá aqui, ó. Então aqui eu peguei por somente os vencimentos, né? Uhum. De tal data até tal data, somente o que está em aberto, trouxe aqui. Aqui está me indicando que eu tenho esse valor aqui para pagar, que é referente a essa nota aqui, que foi importada do nosso teste, 122 mil, que está o número da nota. E também tudo gera ID de registro, né? Então o meu ID do contas a pagar dessa nota é o 346281. Poderia também ir direto no título, se tivesse alguma mudança. 346281, filtrar ele direto aqui. As telas, assim, referente a contas a pagar e contas a receber, elas são semelhantes. O que muda é ou a receber ou a pagar, né? No caso, eu também consigo dar entrada manual. Sim, você consegue fazer a entrada manual. Você pode clicar aqui no botão mais e Uhum. incluir um apagar aqui para pagar manualmente. Certo. Que é o que o Cisfatura faz na tela 305, né? Isso mesmo. Uhum. Eu consigo cadastrar centro de custo também? Assim, o centro de custo, a gente indica mais. Deixa eu ver se eu tenho aqui na tela. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar minha anotação aqui. Para demonstrar onde é que está.
Implantação, Vulkan. Implantação, Vulkan. Apresentação, esboço. Aqui. A gente poderia ter um plano de contas de despesa. Eu tenho um exemplo aqui. Ó, esse aqui a gente poderia ter um cenário assim, né? Só um exemplo, né? Não, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo? É isso mesmo, aham. É só porque o que acontece? Se a gente faz um controle financeiro, a gente até está desenvolvendo junto com uma empresa de auditoria. Então, isso são informações que eu preciso trazer assim separadas, sabe? Despesa com Uhum. pessoal, despesa com custo de compra, materiais. Então, são informações que eu preciso para poder passar para eles. Só que futuramente é algo que a gente vai fazer sozinho. Então, eu preciso dessas informações mais fáceis, sabe? E eu preciso de que seja por cento de custo. Certo. Aqui ele não, o centro de custo ele pode ser interpretado às vezes de outra forma, Sim. assim, às vezes você quer controlar, por exemplo, a tua frota, vamos supor, né? Não sei se você Sim, tem caminhões, enfim, né? temos. Isso, mas aí, você na frota você quer controlar as placas dos caminhões que fazem você teve aquelas despesas, vamos supor. Uhum. Então, aqui a gente poderia controlar tudo no plano de contas, despesas, às vezes criar uma conta aqui, despesas com transportes, né? Daí colocar as placas deles aqui, Uhum. daí você vincularia nas placas, né? Então já seria o teu plano de contas, despesa e o teu centro de custos ao mesmo tempo. Uhum. Sim. Mas é bem isso mesmo. Hoje a Uhum. gente tem ali o grupo de contas, manutenção. Dentro da manutenção, eu tenho a placa de cada veículo. Certo. Você já usa hoje no Cisfatura assim? Sim, aham. Ah, tá. Mas você usa o centro de custo do Cisfatura também ou só o plano de contas? Centro de custo. Ah, você usa o centro de custo. Uso o Tá. centro de custo. Tá, porque daí aqui a ideia seria o centro de custo direto. O centro de custo no RP a gente usa, mas ele é voltado a um módulo mais específico que é o contábil. Uhum. Aí seria mais algo, algo bem mais complexo assim, né? Não, Sim. não é algo assim. Isso aqui é uma situação bem simples, mas ela é bem funcional. Então talvez a Não. gente. Para mim isso aqui funciona, sabe? Não Uhum, precisa ser algo assim contábil, é realmente mais assim para a gente. Eu quero saber quanto que eu gastei lá com a frota ATX. Eu vou lá, consigo no certo. relatório ver isso de uma forma mais Uhum. simples, sabe? Certo. Então, talvez no teu Cisfatura, você tem plano de contas e centro de custo, a gente faria tudo num só aqui no RP. Tanto o centro de Isso, custo quanto o plano de contas. Porque lá no isso. Cisfatura eu posso ter separado, Aham, mas a maioria usa só o despesa, não usa os dois, tá? aham. Beleza, mas aí aqui então, se esse esboço aqui te atende, também esse relatório aqui também ele é personalizado, aqui ele traz percentual de representatividade de cada conta, né? Com o total. Sim, no Cisfatura tem também. E Também isso é o tem. mesmo esboço, né? Aham. Sim, aham. Aqui em cima é só as naturezas de operação que foram utilizadas nesse período, que muitas vezes os clientes querem ter também. Uhum, Então, o que teve pode ser utilizado como custo médio ou custo do produto, que uhum, aí a gente também entra em outras modalidades, né? Você pode controlar o teu custo do produto através de custo médio, fazendo novas entradas ele vai aproveitar os créditos de ICMS, só não de PIS e COFINS, porque como vocês são do presumido, não tem, né? Isso, então ele poderia olhar o teu estoque atual nas entradas, verificar o teu custo médio atual, com a nova entrada girar, verificar quais são os teus créditos e gerar um novo custo médio para o teu produto, né? De acordo com o que uhum, você tem no estoque, com o que você está comprando, isso por produto, né? uhum.
Deixa eu ver aqui, tem relatório de tá aqui é só os relatórios de separação. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, esse aqui é só o plano, só a lista. Beleza. Não, mas se te atende, legal. Bom que a gente já está com um avanço bem importante. Aqui embaixo fica no plano de contas e despesas que foi selecionado, aí ele vai constar aqui embaixo daí, tá? Uhum. Aí o centro de custo eu conseguiria puxar ele aí, no caso. Isso, a gente não usaria esse centro de custo que está aqui, que seria do contábil. Usaria o centro de custo dentro do plano de contas e despesa mesmo, né? Fazendo mais níveis de contas. Certo. Quando eu dou a entrada pelo XML, eu também consigo alterar esse plano de contas? Isso, na importação eu posso forçar você a ter que informar ele, o plano de contas. Se posteriormente, se você precisar alterar, que foi feito o lançamento equivocado, digamos, aí você pode editar o contas a pagar e vir aqui mudar. Perfeito. Porque hoje o Cisfatura não me deixa fazer isso, daí às vezes é mais complicado. Eu tenho que excluir a nota, arrumar. Na tela 13. Poxa, agora eu tenho que até ver, mas pelo que eu lembro, na 305 ele deveria deixar trocar. Tipo, editar e fazer. Assim, para a operação ficar exatamente 100%, o ideal seria fazer, né? O cancelamento e refazer a entrada, porque daí você tem tudo vinculado, né? Mas aí até teria que ver, mas pelo que eu lembro, acho que daria de alterar, tá? Na 305, se você não fez a baixa, mas teria que fazer um teste. Sim. Outra situação ali dentro do financeiro é a questão da conciliação bancária. No dia que o Felipe veio aqui, ele até comentou comigo que ele iria ver, mas acho que é possível fazer. Importar o meu extrato do banco e conciliar com contas a pagar. Isso é possível? Isso, tem a opção, tanto na remessa e no retorno. Vocês fazem boleto? Fazemos. Tá. A gente tem a nossa van bancária aqui, que é a NetEra, né? Então, pode ser configurado que eles são o que fazem esse fluxo de dados para a gente. Então, o banco, a partir depois de autorizações que vocês vão ter que autorizar e tudo mais, preencher uma carta para o banco. Sim. É bem, assim, é tudo via autorização de vocês, né, para fazer isso. Então, o banco, ele pode disponibilizar para essa van bancária para a gente e nós processarmos no sistema. E no momento que vocês fazem a remessa e o retorno dos boletos também dos clientes, que a gente gera aqui na tela de remessa retorno, aqui também você vai ter todos os teus títulos aqui, por exemplo, esses aqui, né? Então eu poderia clicar todos eles aqui, clicar em gerar remessa e depois ir lá na tela e mandar esse fluxo adiante. Então, ou seja, você não precisaria entrar no banco para fazer isso, né? Essa van bancária faria isso para você. Isso a gente está falando em remessa e retorno de boletos. Daí tem a questão do teu, o a receber, né? Aí tem a questão do teu contas a pagar. Contas a pagar, o que daria de fazer é o seguinte, até coloquei um print aqui ontem. A gente tem a tela do DDA. Então aqui eu só borrei as outras informações por questões de sigilos, tá? Claro. E deixei essa daqui só como não era o valor baixo, só para a gente analisar. Então aqui eu tenho filtrado, eu fui lá, se o banco disponibilizar o DDA, você vai importar no sistema e ele pode fazer o vínculo com o teu contas a pagar. Como que ele faz isso? Você pode clicar em conciliação automática, que ele vai vai fazer o vínculo através do número do documento, do CNPJ e do valor. E também ele vai, nesse momento, se vir do teu DDA, ele cadastra o código de barras do boleto no teu contas a pagar. Nessa situação aqui na automática. Aí você pode fazer, se ele não localizar o vínculo, você pode fazer a conciliação manual também, no caso.
A partir disso, aqui eu só deixei o que veio no DDA, né, da esquerda, ó, DDA itens, é o que consta aqui, e aqui é o que está no meu contas a pagar, então é o que foi identificado de vínculo, né? Uhum. Qual foi o ID do contas a pagar que ele identificou, os valores, número de documento, número o nome da entidade e tudo mais. Aqui depois, aqui foi gerado o lote de pagamentos. Então, nesse caso aqui, foi gerado um lote de pagamento de R$ 42.000 para o banco, Uhum. que você vai selecionar aqui também, né? Uhum. Aqui é o controle da tua conta financeira. Você usa hoje também ali no Sysfatura, Uhum. mas através dessa conta financeira aqui, por exemplo, se tiver vários bancos, a gente vai ter vários cadastros das contas financeiras aqui. Uhum. E cada uma delas vai ter o seu... Aqui tem o nome do arquivo, que ele é onde está borrado aqui na parte de cima, que ele é vinculado através de CNPJ e tudo mais da empresa, né? Mas que vem lá da nossa conciliação, para ele fazer esse vínculo de encontro de contas. Certo. Aqui também, ó, daí a gente tem um outro layout no conta financeira, que também ele vai pegar o teu layout da remessa, que provavelmente vai ser o KNAB 240. Outras configurações nossas aqui, mas só para demonstrar como que é feito, né? Como que Uhum. ele faz esse vínculo. Aí, importando isso, então faz aqui no DDA, aqui você faz as situações. Aí você vai enviar para o banco. Uhum. Aí, a partir do momento que você enviou para o banco, ele está lá para ser pago, mas alguém vai ter que autorizar aquele pagamento. Certo. Né? Então, Não, é isso mesmo, porque o que acontece hoje, eu faço esse controle do quanto a pagar, quanto a receber, mas quem faz a liberação dentro do banco é o Fernando. Então, eu só preciso dar esse ok para ele, ó, liberei aqui o DDA e ele realmente vai lá no banco conferir e liberar, né? certo. São mais de um banco? As contas, geralmente, a gente paga um só. A gente tem a Credicop e Bradesco, mas o Bradesco já é tudo débito automático, na verdade, né? Uhum. E o DDA, o Fernando acaba indo lá e liberando, que Uhum. são o fluxo maior ali, a Credicop. Credicop. A Credicop. Credicop. Certo. Daí a gente só tem que ver referente a esse banco aí para fazer a homologação, ver se é possível e tudo mais. A gente conhece, a gente tem uns bancos mais conhecidos aqui, né? Por exemplo, Banco do Brasil, tenho certeza que tem essa opção. Bradesco também. Esse aqui a gente teria que verificar, então. Uhum. Se eu não consigo fazer a conciliação através do banco, existe a possibilidade, porque ali dentro do sistema do banco, ele me deixa gerar o arquivo do extrato em XML, tem um outro off, alguma coisa, eu consigo... O OFX. Isso, eu conseguiria manualmente importar esse extrato, Isso, fazer conciliação manual? aí o OFX é... Opa, acabei fechando aqui. O OFX é o seguinte... deixa eu só ver aqui onde é que eu... Não estou lembrando o nome da tela. Só um momento. Ela é menos usada, essa daí, tá? Uhum. Mas tem, tá? Só não estou lembrando o código da tela aqui, que você consegue baixar o extrato do banco Uhum. e aí ele vai te indicar o que foi pago no banco e você vai fazer um confronto com o teu contas a pagar. Uhum. Consegue fazer isso também, tá? Daí eu Certo. teria que ver aqui um exemplo, não estou lembrado da tela, até teria que pegar um cliente que usa para te demonstrar, né? Fazer o mesmo estilo que eu fiz na tela anterior.
mas tendo essa função também é tranquilo. Caso o banco não homologue, não há problema nenhum fazer isso manual também. Certo. Então, eu poderia te demonstrar aqui. Daí eu tenho que pegar um cliente que usa para te Tranquilo. demonstrar até ali. Vamos ver o que mais aqui. Só estou dando uma olhada no meu roteiro aqui. Sim. Vocês têm CTE. No caso, ele pode ser automatizado também, tá? Essa importação de CTE. A gente tem um robô que faz esse processo. Então, ele poderia fazer a importação e aguardar o teu XML chegar. Aí ele vem para essa tela aqui e fica pendente de autorização. Então, ou seja, ele não geraria o contas a pagar até a nota ser importada. Né? Ele pode fazer também, digamos, às vezes vem um CT para 2 notas. Você queira fazer o controle de custos, custo médio referente a essas 2 notas. Elas são valores distintos, então poderia ser feito a importação através daquela entrada completa que eu havia comentado antes, né? Nesse processo aqui precisa fazer a entrada completa, que daí ele fica pendente lá de recebimento. Aí você faz as duas entradas até na pendência de recebimento. Aí a partir desse momento a gente tem, para fazer o rateio, a gente tem o valor das 2 notas. Aí depois disso, você faz a entrada, ele vai fazer o rateio do custo médio conforme o percentual que representou o percentual o proporcional, né? Proporcional que representou cada nota fiscal. Também ele faz isso para te jogar no custo médio do produto. E depois ele te gera o contas a pagar. Ele já fez a tua importação em CT automática, você não precisa ir lá importar o CT, só fica aguardando a autorização. E caso você não importe a nota, enfim, algum evento que não seja nesse cenário, ou às vezes alguém for lá fez pela entrada simplificada, a gente tem as 2 entradas ali, era para ter feito pela outra, você não quer cancelar tudo, você pode autorizar manual também, aqui tem a opção de autorização manual do CT. Só que daí, nesse caso ele não jogaria no custo médio do produto, né? Ele jogaria no custo médio fazendo o processo completo. E aqui embaixo ele vai te indicar quais as chaves da nota, qual que foi feito, qual que é o que veio do CT, qual que é o que vinculou a nota de entrada, ele te traz todos os cenários de vínculos nessa tela e também você pode filtrar só o que está pendente, só o que está autorizado, né? Então também facilita bastante esse processo aqui, caso tenha muito fluxo referente a isso. E também te facilita na geração do contas a pagar, né? Que é algo que vai te automatizar. Referente a isso, no teu contas a pagar, também daria de fazer o seguinte, às vezes a tua transportadora ela envia, só que, digamos, ela vai te enviar aí 10 CTs por mês. Assim, ó, a questão do conhecimento de frete ali é pouco, e a maioria é tudo o tomador que Tá, vem frete a então. gente paga pouquíssimo, assim, sabe? Não Entendi. tenho, Não é muito fluxo. 2 no mês, no máximo. Entendi. É bem pouco. Não, então tá. Então, essa parte é mais tranquila. Senão eu até ia me aprofundar em todas as funcionalidades do que faz, tá? É bem tranquilo, não tenho tanto assim, não. Beleza. Deixa eu dar mais uma olhada no roteiro aqui, então. Aí o contas a receber é nessa tela aqui, na 250. Aqui daí é a mesma coisa, né? Posso pegar solzinho aberto, posso pegar aqui consultar o histórico do contas a receber de cada cliente. Pegar aqui um histórico.
Ele traz o último ano filtrado, mas pode ser modificado. Você dá um filtrado aqui, vai te aparecer. Aí aqui te aparece todos os dados, Uhum. total em aberto, o que está vencendo, o que está vencido, maior compra, vários cenários, né? Também dá de cadastrar um histórico de consulta, ou visualizar um histórico de consulta que foi feito, né? Você pode... Aqui eu tenho vários tipos de históricos financeiros. Aqui eu Uhum. tenho um histórico apenas geral, é só um teste que eu fiz no meu nome mesmo, aqui no dia 1º de março de Uhum. 2024. Existe relatório de quantidade de vendas no mês, não por nota, por cliente. Esse mês eu tive 5 vendas, Ah, 2 vendas. sim, sim. O relatório, a gente tem bastante relatório, né? Assim, então, e ele também é tudo personalizado, né? Uhum. Então, aqui, esse aqui é um dos relatórios mais utilizados do sistema. Deixa eu ver se ele está na última versão aqui. Ele tem diversos filtros e funcionalidades. Vendas. Deixa eu ver se ele está na última versão. Está na última versão. Posso pegar aqui, pegar 2024. Daí que tem todos esses filtros aqui que eu posso utilizar ou não, né? Uma fatura em específico. Vou trazer ele no padrão aqui, abrir em nova aba. Isso aqui vem, então, vem esses informativos aqui. Ele veio filtrado por vendedor. Eu posso Uhum. trazer somente por venda, ou eu posso clicar aqui no vendedor, ele vai me abrindo as telas, né? Ó, vai me Uhum. abrindo. Daí aqui veio todos os meus faturamentos, aqui desse vendedor, aqui eu posso mostrar os itens. Uhum. É bom que eu não preciso ficar dentro do Isso, ele, próprio relatório, ele vai me abrindo outros, né? isso, exatamente, é. Uhum. Que ele tá demorando um pouquinho até para abrir. Talvez é por causa da base de teste, vamos esperar um pouquinho, mas ele abre, tá? Uhum. Aqui eu também já poderia, caso eu não queira nesse formato aqui, totalizado por vendedor. Eu posso mudar aqui, né? Então eu tenho o filtro totalizar por. Eu vou totalizar por cliente, vamos supor, que é o que você tinha comentado antes, né? Isso. Então, mas ele vai me trazer de todos os clientes, aí eu poderia trazer só de um cliente específico. Uhum. Ó, foram essas entidades aqui, né? Mas a Uhum. entidade Clésar, beleza. Só vai clicando, ele vai abrindo, vai mostrando Uhum. os itens. Ele vai demorar um pouquinho mais, eu acho. Também poderia trazer mostrando os itens direto. E aqui nas personalizações ele te traz, né? Custo médio, comissão, os impostos. Os impostos aqui ele sempre inclui o que é PIS, COFINS, IPI, ST e DIFAL. Uhum. Para te trazer as margens aqui, o ICMS sempre vem separado. Vamos ver se ele abriu os demais aqui, dos itens. Aqui ele abriu os dos itens agora. Então Uhum. ele vem bem específico, que tu consegue fazer uma análise bem ampla, né? Sim. Isso é relatório, mas tem a tela de consulta, tem o histórico também, né? Tela de Uhum. histórico aqui, vamos pegar aqui, 370. Histórico de venda, daí eu poderia colocar um cliente específico para ele me trazer. Se eu não colocar cliente nenhum, ele vai me trazer o total de venda nesse período. Tá, nesse caso aqui é por produto. Deixa eu ver aqui, histórico de venda. Trazer grupo. O venda do cliente aqui seria mais vinculado ao produto mesmo. O Uhum. produto tá todos os clientes, no caso, não o Uhum. cliente por produto. Aí nesse caso é mais recomendável usar relatório Os mesmo. relatórios. Uhum. Isso. Mas sim, relatório, a gente tem aqui, se eu pegar aqui, se a gente ir na aba relatórios aqui, Tem bastante, né? se eu colocar só venda aqui, né? Ó, só o que tem Nossa, venda, né? Então, sim, tem bastante. e daí ainda ele pode ser personalizado, né? Uhum. Também tem a funcionalidade que ele pode te enviar e-mail todos os dias,
quinzenal ou mensal. Você tem a opção aqui de fazer aqui nos teus filtros, ó, tem aqui os agendamentos, ó. Uhum. Eu posso criar um filtro aqui, vamos supor, eu quero pegar aqui do dia 1º de janeiro de 2025 até 31 de janeiro de 2025. Aí ele sempre vem nesse formato aqui, ou eu posso escolher outro formato de filtro, também vir aqui nas opções, ó, salvar o filtro, então ele sempre vem com aquele filtro pré-determinado, sem você precisar toda vez, porque o relatório ele tem uns filtros padrões, né? Por exemplo, aqui no documento ele sempre vem um regular, para não te apresentar os cancelados, e o todos indicaria os regular e os cancelados juntos. Então, em todo filtro onde ele tem asterisco, ele está te indicando, ele é um obrigatório, digamos. Se o relatório não tiver informação, ele não vai gerar. Mas a grande maioria a gente já traz preenchido com o que é o mais utilizado. Mas vamos supor assim, o meu totalizar por, eu não quero ver por vendedor, que é o meu padrão do relatório, eu sempre quero ver por cliente, beleza? Você vem aqui, faz o teu filtro por cliente, eu poderia ter outros filtros, poderia colocar sem data aqui, e vir aqui em salvar filtro. Aí você poderia dar um nome para esse filtro. Vamos supor filtro por filtro teste, vamos supor, salvar. Beleza. Aí quando você abrir o relatório, fechar tudo aqui. Vou lá no meu relatório, 1587. Beleza. Então, na hora que eu abrir o relatório, ele está totalizado por vendedor, né? Que é o padrão. Aí eu venho aqui nos meus filtros. O que eu mais utilizo? É esse aqui. Cliquei aqui. Beleza. Então, eu não preciso mexer lá no totalizado por. Ele já foi lá e colocou, tá vendo? Aí você pode ter vários filtros aqui. E também o agendamento do relatório. Pode vir aqui. Novo agendamento. O que deu aqui? Filtros. Novo agendamento. Preenche os campos. Tá. Preenche os campos obrigatórios. Lá, lógico que eu tenho que ter um período. Pelo menos os obrigatórios eu tenho que ter, senão ele não gera o relatório. Novo agendamento. Isso daí aqui aparece o que eu quero, né? Qual que é a data de início do meu agendamento, o que eu quero mandar ele diário, semanal ou mensal. Daí esse meu reajuste de parâmetros, o que é? Vamos supor, se eu queira esse relatório mensal. Então o meu reajuste de parâmetros aqui é mensal, que é nas datas. Então ele vai lá no próximo mês, ele coloca automático, do dia 1º/2 ao dia 28/2, sem eu precisar fazer essas informações, né? E aqui qual que é o horário que ele vai enviar. Então, você pode escolher esses horários aqui. Chegou no horário, vai enviar, vai fazer o filtro automático e vai enviar para o teu e-mail. Certo. Fechar esses aqui. Fechar. Beleza, voltando aqui então. Deixa eu ver o que mais aqui. Licitações, vocês trabalham? Não. Não? Tá. A gente tem um módulo específico de licitação. Então não é o caso. A gente também tem as ferramentas de Power BI, né? Que normalmente é o Felipe que faz a intermediação com o desenvolvedor do Power BI quando o sistema está implantado, né? Porque aí ele te traz de diversas análises conforme vocês pretendem melhor fazer das operações. Deixa eu ver o que mais aqui. Falei da consulta destinada. A gente tem uma tela, a gente tem muitos logs no sistema, então, por exemplo, não sei se às vezes, você quer consultar se algum usuário fez uma inclusão, uma exclusão,
num determinado item no pedido, você pode vir aqui também fazer esse rastreio. Por exemplo, aqui, ó, esse pedido 140.11.37, né? Aqui ele vai me indicar tudo o que eu fiz. Ó, tá me indicando que o usuário Cléser iniciou às 9h38 e assim foi indo, né? Fez inserção do pedido, depois ele foi lá e salvou, depois ele foi lá e colocou em edição, faz um rastreio bem completo. E depois eu fui lá e coloquei em pré-venda. Né? Até esse aqui. A gente provavelmente vai ter 2 acessos ali, no máximo 3 também, não são muitas pessoas, sabe? Ah, entendi. Beleza. Nosso administrativo é bem enxuto. Mais enxuto, né? Assim, a gente tem uma infinidade de controles. Então, Certo. apresentei algumas aqui, mas o sistema, se a gente olhar aqui pelas telas aqui, Sim. né, tem bastante funcionalidades. Uhum. E abrindo ela, você, né, prevê uma série de cenários aí para atender. Certo, mas o que foi apresentado é realmente o que a gente mais usa, assim, né? E é como tu disse, assim, às vezes no dia a dia, daí vai precisar. Isso daí a gente tem que ver todas as necessidades de vocês, né? Vou dar uma olhada referente àquilo que eu fiquei de ver ali sobre a questão da produção, né? A gente também tem um módulo de PCP que pode ser utilizado no sistema para controlar o estoque de matéria-prima, gerar o produto final e tudo mais. Dentro desse sistema? Isso, daí nesse sistema tem um módulo do PCP também. Ele tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, PCP demonstração aqui. Ele tem um módulo específico para o PCP. Então aqui daí a gente tem as telas específicas, né? Você pode controlar o estoque de matéria-prima, fazer o produto final, gerenciar custos referente a isso. Você finalizou a ordem de produção, você pode informar, você tem uma composição dos produtos que você vai utilizar, mas por algum motivo você era para produzir aquela quantidade de produtos e matéria-prima, mas excedeu aquela quantidade, você tem como alterar ali para ele baixar o teu estoque e gerar um outro custo. Também se vocês forem utilizar, eu posso ver se eu tenho alguma coisa anotada do PCP aqui para fazer uma demonstração. Deixa eu ver no meu roteiro aqui. Não estava programado, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo apresentar rapidão. Eu só tô com. Agora voltou. Tô com um probleminha no cabo da minha tela. Agora voltou. Ah, certo. Tá, eu acho que esse aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que o roteiro que eu tenho é no nosso desenvolvimento aqui. Só um pouquinho. Mas também não tem problema se não tiver, assim, é algo que talvez a gente não vá também usar já, sabe? É uma situação Isso também... que eu também ia sugerir, talvez a gente pode fazer uma demonstração só sobre o PCP, daí mais programada, e vocês já virem com algumas sugestões e dúvidas prontas, e aí a gente foca só no PCP também, porque como ele é mais separado e também o Cláudio não tinha programado para essa demonstração, a gente poderia fazer um contato mais específico só para isso. Bem tranquilo. Já que vocês não vão começar a utilizar já, né? Não é uma coisa urgente, não é prioridade. A gente pode fazer algo mais específico. Porque assim, o Fernando, vocês observaram, ele teve que sair, né? Ele avisou no comecinho quando eu tive contato com ele. E essa parte de produção acaba ficando mais com ele. Então, assim, seria legal mesmo que ele estivesse participando, porque se ele tiver alguma dúvida, né? Então, essa parte financeira é mais comigo, essa parte de produção daí é mais com ele mesmo.
mais com ele. Tranquilo, é até melhor que a gente faz uma reunião especificamente com ele, porque ele vai conseguir montar todo um cronograma de como que acontece, o que faltaria ou o que precisaria vir com sugestão, ou o que, conforme a necessidade de vocês. Eu explico para ele, daí converso com ele e a gente Isso. marca para apresentar para ele. Daí, se ele tiver interesse de uma demonstração só disso, Rose, não importa ali, né, quando que ele decidir, só me chamar ali no Whats, que aí eu tento conciliar aqui com a agenda do Cléser para a gente fazer um contato mais específico disso. Tranquilo. Tá. Era isso que eu tinha de momento. Se tiverem mais, ficou algum ponto de dúvida, mais alguma situação em específico, fico à disposição, hein? Tá. Bem tranquilo. Obrigado, viu? Então, Rose, agora o próximo passo seria nós fazermos um orçamento com base nas licenças. Ele funciona a mesma coisa que o Cisfatura, tem a mensalidade, e como ele é um novo tipo de implantação, é um novo sistema, inclui outras parametrizações, outros treinamentos, outras configurações, né? E aí a gente monta com essa migração um pacote de horas. É como se fosse a implantação do Cisfatura quando ele aconteceu. E para isso, daí o pacote de horas eu vou montar com o Cléser aqui após a reunião. A parte de mensalidade eu só vou confirmar contigo. Nós vamos permanecer com o mesmo número de licenças do Cisfatura? Sim, são 3, Sim, né? são 3 licenças, Isso. né? E aí eu já coloquei aqui para mensalidade as 3 licenças. Outro ponto que eu preciso entender é sobre ali o financeiro. O Cléser demonstrou uma parte ali para vocês sobre automatização financeira. Isso inclui um serviço de terceiro, que ele mostrou ali sobre a remessa, retorno, aquela parte toda ali que concilia automaticamente com o banco. Isso envolve um serviço terceiro, que é o nome Nexera. A Nexera tem uma taxa adicional à mensalidade, que nós repassamos para ele. Até para ser bem franca, sincera aí com você, a gente não ganha praticamente nada, né, em cima disso. A vantagem é que a gente deixa vocês mais tranquilo com uma operação mais automatizada no sistema. Mas a gente precisa cobrar essa taxa para apenas repassar para eles e ter direito a esse serviço, tá? Você já tem interesse de já começar com essa automatização, com essa conciliação automática aí do financeiro? Ou nós começamos de uma mensalidade um pouco mais enxuta? Ou você quer que eu coloque para vocês analisarem e qualquer coisa a gente tira? Qual que é a tua expectativa? Tu pode colocar para a gente analisar. Tá. Eu vou te mandar o orçamento com tudo, tá? Aí, assim, não, a gente não vai começar agora, se for migrar, vamos começar os 3 meses sem, depois a gente coloca. Aí você já sabe o preço, aquele preço daí fica padronizado para vocês por 1 ano, fica tudo certinho dentro daquela proposta, tá? Certo. Quando eu te mandar a proposta, você vai ver que é um link, ela é online. Então, eu consigo atualizar ela em tempo real. Não, Luana, a gente vai colocar mais um usuário, vai tirar, vai colocar na Nexera, vai tirar. Eu consigo fazer isso tudo na hora e fica salvo ali para vocês. Vocês têm aquele link a todo momento. Certo. E aí, o pacote de horas que eu e o Cléser a gente vai montar, ele é parcelado, é negociado, é para vocês terem uma ideia. Então, esse primeiro orçamento, assim, é só para vocês conseguirem conciliar com tudo isso que o Cléser mostrou e qual que é o investimento. É bem diferente do Cisfatura, tá, Rose? O valor é um pouco mais agregado. Eu já falo isso para ti, porque eu sei que a gente já tem uma relação de 4 anos de sistema. Eu preciso ser bem franca que o valor é diferente, porque a proposta de sistema e de gestão é diferente também. Tá? Então, a partir de que eu te mandar o orçamento, que você tiver dúvida ou quiser conversar sobre negociação, a gente pode fazer um contato só disso. Eu posso envolver até o Fábio, que é o nosso diretor, a gente pode detalhar melhor, negociar melhor, já que vocês já são clientes de casa. Certo. Tá Não, bom? bem tranquilo. Não, Beleza. tranquilo. Então tá. Felipe, Cléser, vocês têm mais alguma coisa? Da minha parte é isso também. Agradecer pela oportunidade e estamos aqui à disposição para o que precisar. Então tá. Obrigada. Rose, se você lembrar depois da reunião mais alguma coisa, quiser uma imagem da tela, lembrou de algum detalhe que a gente não conversou, pode me mandar áudio ou mensagem ali no WhatsApp que eu encaminho para o Cléser e a gente monta alguma coisa para vocês. Tá certo, então. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada. Até mais, então. Bom dia. Valeu, Tchau. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.